Legislação informatizada. Decreto número 44.045, de 19 de julho de 1958, publicação original. Veja também. Texto atualizado, arquivo em formato doc. Dados da norma. Decreto número 44.045, de 19 de julho de 1958. Aprova o regulamento do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina, a que se refere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta, art. 1º fica aprovado o regulamento do Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina que, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Saúde, com este baixa. Art. 2º este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1958, 137º da Independência e 70º da República. Juscelino Kubitschek e Mário Pinotti. Projeto do regulamento a que se refere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. Capítulo I. Da inscrição. Art. 1º os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão em virtude dos diplomas que lhes foram conferidos pelas faculdades de medicina oficiais ou reconhecidas do país só poderão desempenhá-lo efetivamente depois de inscreverem-se nos conselhos regionais de medicina que jurisdicionarem a área de sua atividade profissional. Parágrafo único. A obrigatoriedade da inscrição a que se refere o presente artigo abrange todos os profissionais militantes, sem distinção de cargos ou funções públicas. Art. 2º o pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao presidente do competente Conselho Regional de Medicina, com declaração de a. Nome por extenso. b. Nacionalidade. c. Estado civil. d. Data e lugar do nascimento. e. Filiação. f. Faculdade de medicina pela qual se formou, sendo obrigatório o reconhecimento da firma do requerente. Primeiro, o requerimento de inscrição deverá ser acompanhado da seguinte documentação: a. Original ou fotocópia autenticada do diploma de formatura, devidamente registrado no Ministério da Educação e Cultura. b. Prova de quitação com o serviço militar, se for varão. c. Prova de habilitação eleitoral. d. Prova de quitação do imposto sindical. e. Declaração dos cargos particulares ou das funções públicas de natureza médica que o requerente tem exercido antes do presente regulamento. f. Prova de revalidação do diploma de formatura, de conformidade com a legislação em vigor, quando o requerente, brasileiro ou não, se tiver formado por faculdade de medicina estrangeira. g. Prova de registro no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. Segundo, quando o médico já tiver sido registrado pelas repartições do Ministério da Saúde até 30 de setembro de 1957, sua inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina prescindirá da apresentação de diplomas, certificados ou cartas registradas no Ministério da Educação e Cultura, contanto que conste prova de registro naquelas repartições do Ministério da Saúde. Terceiro, além dos documentos especificados nos parágrafos anteriores, os Conselhos Regionais de Medicina poderão exigir dos requerentes ainda outros documentos que sejam julgados necessários para a complementação da inscrição. Art. 3º A efetivação real do registro do médico só existirá depois da sua inscrição nos assentamentos dos Conselhos Regionais de Medicina e também depois da expedição da carteira profissional estatuída nos artigos 18 e 19 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, cuja obtenção pelos interessados exige o pagamento prévio desse documento e o pagamento prévio da primeira anuidade, nos termos do artigo 7º, 1º e 2º, do presente regulamento. Parágrafo único. Para todos os Conselhos Regionais de Medicina serão uniformes as normas de processar os pedidos de inscrição, os registros e as expedições da carteira profissional, valendo está como prova de identidade e cabendo ao Conselho Federal de Medicina, disciplinar, por atos resolutórios, a matéria constante deste artigo.
Art. Quarto pedido de inscrição a que se refere o artigo anterior, poderá ser feito por procurador quando o médico a inscrever-se não possa deslocar-se de seu local de trabalho. Nesses casos, seriam enviados registrados pelo correio, por intermédio do tabelião da comarca os documentos a serem por ele autenticados a fim de que o requerente, em presença do tabelião, os assine e neles aponha a impressão digital do polegar da mão direita, dentro do prazo máximo de 3 dias, devolvendo-os com a firma reconhecida ao presidente do Conselho Regional que então autorizará a expedição da carteira e a inscrição. Art. Quinto pedido de inscrição do médico será denegado quando a. O Conselho Regional de Medicina ou, em caso de recurso, o Conselho Federal de Medicina não julgarem hábil ou considerarem insuficiente o diploma apresentado pelo requerente. b. Nas mesmas circunstâncias da linha precedente, não se encontrarem em perfeita ordem os documentos complementares anexados pelo interessado. c. Não tiver sido satisfeito o pagamento relativo à taxa de inscrição correspondente. Art. 6. Fica o médico obrigado a comunicar ao Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito a instalação do seu consultório ou local de trabalho profissional, assim como qualquer transferência de sede, ainda quando na mesma jurisdição. Primeiro, quando houver mudança de sede de trabalho, bem como no caso de abandono temporário ou definitivo da profissão, obedecer-se-á às disposições dos primeiro, segundo, terceiro e quarto do artigo 18 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, pagando nova anuidade ao Conselho da região onde passar a exercer a profissão. Capítulo 2. Das taxas, carteiras profissionais e anuidades. Art. 7. Os profissionais inscritos de acordo com o que preceitua a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, ficarão obrigados ao pagamento de anuidade a serem fixadas pelo Conselho Federal de Medicina. Primeiro, o pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 do mês de março de cada ano, salvo no primeiro ano, quando será feito na ocasião da expedição da carteira profissional do interessado. Segundo, o pagamento de anuidades fora do prazo prescrito no parágrafo antecedente será efetuado com acréscimo de 20%, da importância fixada. Art. 8. Os profissionais inscritos na forma da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957 pagarão no ato do pedido de sua inscrição, uma taxa de inscrição fixada pelo Conselho Federal de Medicina. Art. 9. Ao médico inscrito de acordo com o presente regulamento será entregue, mediante pagamento de taxa específica de expedição de carteira profissional e fixada pela Assembleia Geral, uma carteira profissional numerada e registrada no Conselho Regional, contendo a. Nome por extenso. b. Filiação. c. Nacionalidade e naturalidade. d. Data do nascimento. e designação da Faculdade de Medicina Diplomadora. f. Número da inscrição anotada nesse Conselho Regional. g. Data dessa mesma inscrição. h. Retrato do médico, de frente, de 3 por 4 centímetros, exibindo a data dessa fotografia. I. Assinatura do portador. j. Impressão digital do polegar da mão direita. k. Data em que foi diplomado. L. Assinaturas do presidente e do secretário do Conselho Regional. M. Mínimo de 3 folhas para vistos e anotações sobre o exercício da medicina. N. Mínimo de 3 folhas para anotações de elogios, impedimentos e proibições. U. Declaração da validade da carteira como documento de identidade e de sua fé pública, artigo 19º da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. P. Denominação do Conselho Regional respectivo. Parágrafo único. O modelo da carteira profissional a que se refere o artigo 18º da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, será uniforme para todo o país e fixado pelo Conselho Federal de Medicina. Capítulo 3. Das penalidades. Nos processos ético-profissionais. Art. 10.
Os processos relativos às infrações dos princípios da ética profissional deverão revestir a forma de autos judiciais, sendo exarados em ordem cronológica os seus pareceres e despachos. Art. 11. As queixas ou denúncias apresentadas aos Conselhos Regionais de Medicina, decalçadas em infração ético-profissional só serão recebidas quando devidamente assinadas e documentadas. Art. 12. Recebida a queixa ou denúncia, o presidente a encaminhará a uma comissão de instrução, que ordenará as providências específicas para o caso e depois de serem elas executadas, determinará, então, a intimação do médico ou da pessoa jurídica denunciados para, no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento dessa intimação, oferecer a defesa que tiver, acompanhando-a das alegações e dos documentos que julgar convenientes. Primeiro, a instrução a que se refere este artigo poderá ser feita mediante depoimento pessoal do queixoso ou denunciante, arrolamento de testemunhas, perícias e demais provas consideradas hábeis. Segundo, a ambas as partes é facultada a representação por advogados militantes. Art. 13. As intimações poderão processar-se pessoalmente e ser certificadas nos autos, ou por carta registrada cuja cópia será a estes anexada, juntamente com o comprovante do registro. Se a parte intimada não for encontrada, ou se o documento de intimação for devolvido pelo correio, será ela publicada por edital em Diário Oficial do Estado, dos Territórios ou do Distrito Federal e em jornal de grande circulação na região. Art. 14. Somente na secretária do Conselho de Medicina poderão as partes ou seus procuradores ter vista do processo, podendo, nesta oportunidade, tomar as notas que julgarem necessárias à defesa. Parágrafo único. É expressamente vedada a retirada de processos pelas partes ou seus procuradores, sob qualquer pretexto, da Secretaria do Conselho Regional, sendo igualmente vedado lançar notas nos autos ou sublinhá-los de qualquer forma. Art. 15. Esgotado o prazo de contestação, juntada ou não a defesa, a Secretaria do Conselho Regional remeterá o processo ao relator designado pelo presidente para emitir parecer. Art. 16. Os processos atinentes à ética profissional terão, além do relator, um revisor, também designado pelo presidente, e os pareceres de ambos, sem transitarem em momento algum, pela Secretaria, só serão dados a conhecer na sessão plenária de julgamento. Parágrafo único. Quando estiver redigido, o parecer do relator deverá ser entregue em sessão plenária e pessoalmente, ao presidente, e este, também pessoalmente, passará o processo às mãos do revisor, respeitados os prazos regimentais. Art. 17. As penas disciplinares aplicáveis aos infratores da ética profissional são as seguintes: a. Advertência confidencial, em aviso reservado. b. Censura confidencial, em aviso reservado. c. Censura pública, em publicação oficial. d. Suspensão do exercício profissional, até 30 dias. E cassação do exercício profissional. Art. 18. Da imposição de qualquer das penalidades previstas nas letras A, B, C, D e do artigo 22 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, caberá sempre recurso de apelação para o Conselho Federal de Medicina, respeitados os prazos e efeitos preestabelecidos nos seus parágrafos. Art. 19. O recurso de apelação poderá ser interposto: a. Por qualquer das partes. b. Ex officio. Parágrafo único. O recurso de apelação será feito mediante petição e entregue na secretária do Conselho Regional dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da cientificação ao interessado da decisão do julgamento, na forma do artigo 13 deste regulamento. Art. 20. Depois da competente vista ao recorrido, que será de 10 dias, a contar da ciência do despacho do presidente, designará este novo relator para redigir a informação a ser prestada ao Conselho Federal de Medicina. Art. 21. O recurso, ex officio, será obrigatório nas decisões de que resultar cassação da autorização para o exercício profissional. Art. 22. Julgado o recurso em qualquer dos casos e publicado o acórdão na forma estatuída pelo regimento interno do Conselho Federal de Medicina, serão os autos devolvidos à instância de origem do processo, para a execução do decidido.
Art. 23. As execuções das penalidades impostas pelos Conselhos Regionais e pelo Conselho Federal de Medicina processar-se-ão na forma estabelecida pelas respectivas decisões, sendo anotadas tais penalidades na carteira profissional do médico infrator, como estatuído no 4º do artigo 18º da Lei nº 3.268, de 30.957. Parágrafo único. No caso de cassação do exercício profissional, além dos editais e das comunicações endereçadas às autoridades interessadas no assunto, será apreendida a carteira profissional do médico infrator. Capítulo 4. Das eleições. Art. 24. Os Conselhos Regionais de Medicina serão instalados nas capitais de todos os estados e territórios, bem como no Distrito Federal, onde terão sede, e serão constituídos por a 5 membros, quando a região possuir até 50 médicos inscritos. B. 10 até 150 inscrições. C. 15 até 300 e finalmente. D. 21 membros, quando houver mais de 300. Parágrafo único. Haverá para cada conselho regional tantos suplentes, de nacionalidade brasileira, quantos os membros efetivos que o compõem, como para o Conselho Federal, e que deverão ser eleitos na mesma ocasião dos efetivos, em cédula distinta, cabendo-lhes entrar em exercício em caso de impedimento de qualquer conselheiro, por mais de 30 dias ou em caso de vaga, para concluírem o mandato em curso. Art. 25. O dia e a hora das eleições dos membros dos conselhos regionais serão fixados pelo Conselho Federal de Medicina, cabendo aos primeiros promover aqueles pleitos, que deverão processar-se por assembleia dos médicos inscritos na região, mediante escrutínio secreto, entre 60 e 30 dias antes do término dos mandatos e procedidos de ampla divulgação por editais nos diários oficiais do Estado, dos territórios ou do Distrito Federal e em jornal de grande circulação na região. Art. 26. Haverá registro das chapas dos candidatos, devendo ser entregues os respectivos pedidos na secretaria de cada conselho regional com uma antecedência de, pelo menos, 10 dias da data da eleição, e subscritos, no mínimo, por tantos médicos inscritos, quantos sejam numericamente os membros componentes desse mesmo conselho regional. Primeiro número de candidatos de cada chapa eleitoral será aquele indicado pelo artigo 24 deste regulamento-1, de conformidade com o disposto no artigo 13 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. Segundo, nenhum candidato poderá figurar em mais de uma chapa. Terceiro, nenhum signatário da chapa eleitoral poderá ser nela incluído. Art. 27. O voto será pessoal e obrigatório em todas as eleições, salvo doença ou ausência comprovada do votante da região, devidamente justificadas. Primeiro votarão somente os médicos inscritos na jurisdição de cada conselho regional e quando provarem quitação de suas anuidades. Segundo, os médicos eventualmente ausentes da sede das eleições enviarão seus votos em sobrecarta dupla, opaca, fechada e remetida, sob registro pelo correio, juntamente com ofício ao presidente do Conselho Regional e com firma reconhecida. Terceiro, as cédulas recebidas com as formalidades do parágrafo anterior serão computadas até o momento de encerrar-se a votação, sendo aberta a sobrecarta maior pelo presidente do Conselho Regional, que, sem violar o segredo do voto, depositará a sobrecarta menor numa urna especial. Quarto, nas eleições, os votos serão recebidos durante, pelo menos, 6 horas contínuas, podendo, a critério do Conselho Regional e caso haja mais de 200 votantes determinarem-se locais diversos na cidade-sede para recebimentos de votos, quando então, deverão permanecer em cada local de votação dois diretores ou médicos inscritos designados pelo presidente do Conselho. Art. 28. Para os fins de eleição, a Assembleia Geral funcionará de conformidade com o artigo 25 da Lei nº 3.268, de 30.957. Art. 29. As eleições para os conselhos regionais serão feitas sem discriminação de cargos, que serão providos na sua primeira sessão ordinária de conformidade com os respectivos regimentos internos. Art. 30.
As normas do processo eleitoral relativo aos conselhos regionais constarão de instruções baixadas pelo Conselho Federal, de conformidade com o artigo 5º letra G e artigo 23 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 57. Art. 31. Por falta injustificada à eleição incorrerá o médico faltoso na multa de 200 cruzeiros, CR cifrão 200,00, cobrada na reincidência. Capítulo V. Do Conselho Federal de Medicina. Art. 32. O Conselho Federal de Medicina será composto de 10 membros e de outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira, sendo 9 deles eleitos por escrutínio secreto perante o próprio Conselho Federal, em Assembleia dos Delegados dos Conselhos Regionais, e o restante será eleito pela Associação Médica Brasileira. Art. 33. Cada Conselho Regional de Medicina promoverá reunião de Assembleia Geral para eleição de um delegado eleitor e de seu suplente, entre 100 e 70 dias antes do término do mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina, dando ciência ao mesmo do nome do delegado eleitor, até 15 dias a contar de eleição. Art. 34. A escolha do delegado eleitor poderá recair em médicos residentes nas respectivas regiões ou em qualquer das outras, não lhe sendo permitido, todavia, subestabelecer credenciais. Art. 35. Haverá registro de chapas de candidatos ao Conselho Federal de Medicina mediante requerimento assinado, pelo menos, por 3 delegados eleitores em 2 vias ao presidente do mesmo, dentro do prazo de 30 dias e amplamente divulgado pelo Diário Oficial da União e pela imprensa local. Parágrafo único. Tendo recebido o regulamento, o presidente do Conselho Federal de Medicina, depois de autenticar a primeira via desse documento com sua assinatura, devolverá a segunda com o competente recibo de entrega. Art. 36. A eleição para o Conselho Federal de Medicina será realizada entre 25 e 15 dias antes do término do mandato dos seus membros, devendo ser a data escolhida, comunicada aos conselhos regionais, com antecedência de 30 dias. Art. 37. A mesa eleitoral será constituída, pelo menos, por 3 membros da diretoria do Conselho Federal. Primeiro, depois de lidas as chapas registradas, o presidente procederá à chamada dos delegados eleitores que apresentarão suas credenciais. Segundo, cada delegado eleitor receberá uma sobrecarta rubricada pelo presidente da mesa, dirigindo-se ao gabinete indevassável para encerrar as chapas de conselheiros efetivos e suplentes na sobrecarta que lhe foi entregue. Terceiro, voltando do gabinete indevassável, o delegado assinará a lista dos votantes e, em seguida, depositará o voto na urna. Art. 38. Terminada a votação, a mesa procederá à contagem das sobrecartas existentes na urna, cujo número deverá coincidir com o dos votantes. Verificada tal coincidência, serão abertas as sobrecartas e contadas as cédulas pelos mesários designados para tal fim. Art. 39. Caso nenhuma das chapas registradas obtenha maioria absoluta de votos no primeiro escrutínio, far-se-á imediatamente um segundo, no qual só serão sufragadas as 2 chapas mais votadas. Parágrafo único. Em caso de empate, serão repetidos tantos escrutínios, quantos sejam necessários para decidir o pleito. Art. 40. O comparecimento dos delegados dos Conselhos Regionais de Medicina às eleições para membros do Conselho Federal será obrigatório, aplicando-se as sanções previstas em lei nos casos de ausência injustificada. Capítulo 6. Das disposições gerais. Art. 41. O mandato dos membros dos Conselhos Regionais de Medicina será meramente honorífico e durará 5 anos, como o dos membros do Conselho Federal de Medicina. Art. 42. Sempre que houver vagas em qualquer conselho regional e não houver suplente a convocar em número suficiente para que o conselho funcione, processar-se-ão eleições necessárias ao preenchimento das vagas de membros efetivos e suplentes, na forma das instruções que forem baixadas pelo Conselho Federal e sob a presidência de uma diretoria, que será, segundo as eventualidades, e a própria diretoria do conselho em questão, se ao menos os ocupantes dos cargos de presidente,
primeiro secretário e terceiro coincidirem com os conselheiros regionais remanescentes ou com a integração de outros médicos, se o número dos diretores não for suficiente. Segunda, diretoria provisória designada pelo Conselho Federal, entre os conselheiros regionais remanescentes ou com a integração de outros médicos, se o número dos primeiros não perfizer o necessário para o preenchimento dos 3 cargos essenciais, mencionados no item anterior, tudo no caso de não existir nenhum membro da diretoria efetiva. Terceira, diretoria provisória livremente designada pelo Conselho Federal, se não houver conselheiros regionais remanescentes. Parágrafo único. Os membros efetivos e os suplentes eleitos nas condições do artigo 43 concluirão o mandato dos conselheiros que abriram vagas. Art. 43. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Conselho Federal de Medicina. Capítulo 7. Das disposições transitórias. Art. 44. Dentro do prazo de 30 dias após a aprovação do presente regulamento, o Conselho Federal baixará instruções com uma tabela de emolumentos, anuidades, taxas de inscrição, carteiras, etc., a serem cobradas pelos conselhos regionais de todo o país. Art. 45. A exigência da apresentação da carteira profissional do médico, assim como a obrigatoriedade de indicar no seu receituário o respectivo número de sua carteira dos conselhos regionais, só se tornarão efetivos a partir de 180 dias depois da publicação do presente regulamento. Art. 46. Os Conselhos Regionais de Medicina providenciarão a feitura ou a reforma de seus regimentos internos de conformidade com a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário. Mário Pinotti.